Sejam bem-vindos ao canal Papo Humano para mais um bate-papo consciente. Gente, antes de começar, se você não teve aqui antes, se inscreve, ativa o sininho para depois vir conversar com a gente quando a gente estiver aqui. E para todos os outros que já estão no nosso coração, compartilhem. Não esqueçam de dar o joinha. Deixa lá o seu recadinho, as suas dúvidas, a gente vai amar interagir com vocês. E precisamos disso para divulgar quanto para maior número de pessoas esse nosso papo gostoso. Como muitos já sabem, e os que ainda não sabem, meu nome é Valéria Braz, eu estou aqui com a Carol Teles e com a Cintia Almeida para mais um papo quentinho. E antes de dizer qual é o tema, eu vou te perguntar: que você faz com as coisas que não estão legais na sua vida? Se deixa elas correrem para onde tem que ir ou você fica aí grudadinho nelas com medo delas irem embora? Então, nosso papo hoje é sobre o poder de deixar ir. Cíntia, Carol, com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer de novo fazer um outro bate-papo tão tranquilo e gostoso aqui. E, pois é, deixar ir, soltar. A gente sabe que isso é um processo natural na nossa vida, né? Tudo é um ciclo, as coisas vêm e vão, mas muitas vezes a gente tem muita dificuldade de poder deixar soltar as coisas, né? É aquela coisa da gente não querer perder o controle das situações, né? Achar que mantendo aquilo perto da gente, aquilo, o que for, qualquer coisa que seja, né? Uma pessoa, um emprego, uma emoção, até um problema, né? Às vezes a gente está ali com aquele problema, está ali com aquela situação, mas está tão acostumado com aquilo que tem dificuldade de soltar, né? E a gente precisa entender que a nossa vida é cíclica, né? Então tem coisas que vão chegar, tem coisas que vão embora, e é natural isso, faz parte do fluxo da vida, né? A gente precisa aprender a aceitar e muitas vezes, como a gente já falou aqui também, confiar, né? E entregar, porque quanto mais a gente quer ali ter o controle daquilo, ficar com aquilo agarradinho na gente, parece que a nossa vida não anda, porque é como se fosse um fluxo mesmo, né? Vamos imaginar um rio, uma água correndo, e se tiver uma pedra no caminho, alguma coisa que impede, aquilo vai impedindo o fluxo, né? E vai ficando a água vai ficando acumulada, 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 e até uma hora que aquilo rompe, e muitas vezes de uma maneira avassaladora, né? Que às vezes se transforma numa doença ou numa explosão, numa situação que às vezes nem é tão, né, uma situação que, nossa, mas o que aconteceu? Que você explodiu do nada? Não, mas é aquela água que vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, é muito importante a gente saber o ponto de soltar, né, Carol? O que você tem para falar? Soltar para algumas pessoas é bem complicado, né? Porque é aquilo que você falou, Cíntia, é o controle, quero ter o controle das situações. Mas além do controle, a gente também pode trazer a questão da gula, né? De querer ter muito daquilo. É a sensação de que se a gente deixar fluir, deixar a gente soltar, a gente vai perder aquilo que a gente já tem. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, quer participar de muitas coisas ao mesmo tempo, ela acaba abraçando muitas atividades e, na verdade, ela não está em nenhuma daquelas atividades, porque talvez algumas situações já não estejam fazendo mais sentido para ela. Só que por medo ou por insegurança, ela sente que se ela solta, ela vai perdendo aquilo ali, então ela não vai se sentir incluída, ela vai sair daquele lugar onde ela já conquistou alguma coisa, então fica essa sensação de que eu quero abraçar o mundo com as pernas, eu quero tudo para mim, né? E eu não consigo deixar fluir, como a Cíntia falou, quando a gente deixa fluir, solta aquilo que já não faz mais sentido para a gente abre para que novas possibilidades apareçam na nossa vida, né? Para que venha o novo para a nossa vida, de formas diferentes. Quando você
coloca para o universo algo que você queira muito, mas você já formata aquilo, eu quero daquele jeito exatamente, eu me fecho naquilo e não deixo a oportunidade do universo me mostrar todas as possibilidades que eu tenho, que tem para mim que eu não estou enxergando, e que podem ser benéficas para mim. E, né, quando eu faço esse movimento do prender demais, na verdade, eu me prejudico muito o fluxo da minha vida, né, de conquistar coisas completamente diferentes para a minha vida. E É, você, Valéria? desculpa, mas só complementando Pode o que a falar, Carol Cíntia, pode falou, falar. é aquela coisa que ela falou mesmo, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, uma casa, por exemplo, né? Ah, eu quero uma casa amarela com 3 quartos, um jardim, né? Mas às vezes aquilo não é o melhor para a gente, né? A gente tem que aprender a soltar, né? A aceitar aquilo que o universo preparou para a gente, porque muitas vezes a gente se fecha naquilo, como a Carol falou, e você não enxerga, né? Fica como o cavalo mesmo, né? Que fica ali só enxergando aquele caminhozinho, e às vezes o mundo lá fora quer se abrir, quer se mostrar, e a gente não deixa, né? Não consegue enxergar. E uma das coisas que eu achei muito legal enquanto eu estava estudando, né, algumas coisas para poder tentar explicar um pouquinho, o deixar ir, o soltar, é um ato de coragem, né? Porque você tem que ser corajoso para assumir que vai soltar, né? Sem esquecer do passado, sem esquecer daquilo que foi vivido, que foi aprendido. Não é esquecer, né? Mas é ter a coragem de seguir em frente, né? Soltar o que precisa ser soltado. Desculpa, Val, pode falar. Imagina. Eu estava, assim, o que a Carol e a Cíntia falam, vem na minha cabeça muito que a gente passa a vida inteira construindo muitas coisas, né? A gente constrói tanto as materiais quanto as emocionais, espirituais e tudo mais. Então, a gente passa tanto tempo construindo um relacionamento, um trabalho, uma carreira, um negócio ou uma emoção, ou se prende a sensações que eu tenho, aos aprendizados que eu tenho, isso tudo é uma construção. E eu comecei a ver toda essa reflexão olhando para a gente como uma obra de arte, quer dizer, nós somos artistas. A gente está lá criando os nossos quadros, as nossas obras de arte. Então me veio, já que eu adoro exemplos, me veio a ideia de uma construção. Imagina assim, uma parede muito grande, com uma tela bem grande no meio. Essa tela está totalmente em branco e no momento em que eu tenho o meu nascimento, essa tela se ilumina. Nessa tela eu não consigo mexer, de ir lá e fazer modificações. Essa tela, ela passa a ser o reflexo daquilo que eu vou construir da minha obra de arte pessoal no meu caminhar. Então, digamos, em torno dessa tela existem várias outras em branco, várias outras. E aí sim, nessas eu vou lá botar a minha pintura. Então vamos botar o exemplo de que eu estou construindo um relacionamento. Então, nossa, no momento em que eu começo a construir esse relacionamento, a minha tela principal, aquela grandona, se enche de cores. Um vermelho vivo, muito amarelo, trazendo toda a alegria dessa construção. E eu vou pintando essa tela, ela vai se enchendo de cores e essas cores vão se refletindo na minha tela. E eu vou fazendo isso com todas as outras, no meu relacionamento, no meu trabalho, e todas refletindo. E eu olho para a tela principal e, nossa, ela tá bonita. Aí eu dou uma paradinha, sabe aquela pausa comum na nossa vida? E de repente eu volto para olhar minha tela e tem lá um borrão de cinza. Aí eu olho para a tela lá do meu relacionamento e eu vi que ela tá rasgada. Aí eu faço, nossa, meu Deus, eu fiz esse quadro, o que que eu vou fazer? Eu vou correndo tentar restaurar esse quadro. Ok, eu tiro. No momento em que eu tiro esse quadro daquela composição, eu fico com um vazio tão grande. Afinal, é a minha obra que eu estou tirando dali. E aí eu vou tentar fazer essa restauração. Só que essa restauração eu tento, eu costuro, não dá certo, eu uso todas as técnicas possíveis para restaurar esse quadro.
Mas eu olho para minha tela principal e aquela tela cinza, aquelas cores de cinza ainda estão lá. Eu falo assim, meu Deus, deve ser por causa daquele vazio que está ali. Vou botar o quadro lá de novo. E botou lá, do jeito que tá, com aquela restauração, não muito bem feita, ela não ficou perfeita, mas eu boto lá, afinal tem um vazio ali. Como é que eu vou tirar a minha obra de arte dali? Só que eu olho para minha tela principal e eu começo a ver que o meu cinza da minha tela está ficando cada vez maior. E eu olho para lá e já sei. E aquela tela não é mais o lugar dela ali, mas é a minha obra de arte. Como é que eu vou tirar ela dali? Até a hora que eu digo assim, não, não dá, a minha tela já está ficando feia. As minhas cores da minha tela principal já não estão mais bonitas. Aí a gente vai lá, tira aquele quadrinho dali e percebe que o cinza vai ficar bem, mas ele não some. Sabe por quê? Porque quando a gente percebe que está na hora de tirar aquela tela de lá, é porque precisa ser construído algo de novo lá. Eu preciso pintar uma nova tela, porque a nossa vida é uma obra de arte. Quando a minha obra de arte se rasga, é porque terminou o ciclo. Ela cumpriu aquilo que ela veio fazer na minha tela principal. Então, no momento em que ela já não está mais ali, que ela não faz mais parte desse ciclo, as cores mudam. Cabe a nós sempre olhar qual é essa tela que a gente está pintando. Será que as cores estão bonitas ou elas já estão começando a morrer? Sabe quando a gente sabe quando é hora de soltar? Quando as cores não saem, quando elas não saem dali. Quando aquele cor cinza, ela não sai, ela aumenta, ela aumenta, ela aumenta. E, gente, vou dizer para vocês, no primeiro rasgo já é a hora que a gente devia soltar. Sabe por quê? Porque se rasgou, ela já cumpriu a parte dela. Se eu tiro ela no rasgo, eu não vou influenciar nas minhas cores principais, eu vou poder pintar outra e acrescentar esse quadro, ter uma obra de arte completa. É mais ou menos assim que eu vejo o poder de saber a hora de soltar, de deixar ir, independente do problema que eu tenho. Porque às vezes está tudo bem, está tudo lindo, como é o caso da tela que eu falei, estava tudo lindo. Foi só um rasgo, mas esse rasgo às vezes é o suficiente. Vou dar um exemplo mais claro agora. Digamos que eu estou numa relação. Eu já sei que essa relação não está boa, mas eu não quero soltar de jeito nenhum. Desculpa, que essa relação está boa. E eu não quero soltar de jeito nenhum. Mas dentro do meu peito tem um vazio. Por mais que esteja bom, tem um vazio. E lá no fundo do meu peito, eu sei que eu deveria sair, mas eu não saio porque tá bom. Então, muitas vezes o deixar ir também é naquilo que tá bom, mas que não tá dando, não tá preenchendo, não tá trazendo cores. Olhem um pouquinho para isso na vida de vocês. Como que tá a tela de vocês em relação às pinturas que vocês estão fazendo? É só isso que preciso olhar. Claro, volto a dizer, sempre com a ajuda de alguém, hein? Sempre com a ajuda de um profissional que te ajude a ver essas cores, tá bom? Cíntia, Carol. E falando, complementando o que a Valéria acabou de falar, falando de maneira energética agora, essa tela cinza, né, são aquelas energias densas que a gente parece que sente, né, que vai ficando pesado, a gente vai se sentindo cansado, a coisa não anda, para levantar é difícil, tudo fica ali, parece que você está com peso nas costas, né? E quando você decide tirar, né, essa tela e colocar outra, a energia se renova, né? E é isso, são ciclos, né? Com começo e fim, é assim que é a vida. Então, a gente precisa, como a Valéria comentou, às vezes de ajuda para que alguém nos mostre, né? Porque às vezes a gente está tão inserido ali naquele, né, naquele controle, naquela coisa daquela gula de querer tudo para si, como se a gente tivesse a impressão de que quanto mais eu tenho, mais eu controlo, né? E é justamente o contrário, né? Quanto mais a gente quer agarrar as coisas, abraçar as coisas, mais a gente perde o controle de tudo, né? Então, é muito importante que a gente tenha alguém que nos mostre isso, que às vezes a gente não consegue ver, que está tão ali inserido nessa situação, né, Carol, que fica difícil da gente enxergar. Então, por isso que é muito importante ter esse bate-papo com alguém que te faça enxergar essa situação, né?
Verdade. E não é só, às vezes não é só o soltar, deixar ir, às vezes a gente tem que se retirar. A Sim, gente fazer o movimento de sair da situação, que é tão difícil quanto deixar ir. E muitas vezes a gente realmente, como a Cíntia falou, a gente não enxerga, né? A gente está ali, eu já passei por isso, eu sou terapeuta, e olhando a situação, eu estava dentro de uma situação que já não me satisfazia mais estar ali, eu estava meio que por obrigação, mas eu não conseguia sair. Tinha uma dificuldade de sair, de dizer que eu não queria mais estar ali. Foi preciso ajuda terapêutica para que pudesse abrir os meus olhos e olhar e dizer: olha, você está realmente nesse lugar? Está te fazendo bem? Teu coração está feliz estando ali ou não? E aí eu entendi que estava na hora de sair realmente. Então eu me retirei da situação, né? Então, esse contexto também a gente tem que olhar, né? Como a Valéria falou, o relacionamento, às vezes a gente tem que deixar o outro ir ou a gente tem que se retirar. Às vezes um filho que quer sair de casa e a gente fica, né? Ah, como assim? Meu filho vai sair de casa, eu vou ficar com o ninho vazio. Eu já passei por isso, eu sei exatamente como é. Mas a gente tem que deixar aí, porque é o fluxo daquela pessoa. Ela precisa ter as experiências dela, ela precisa viver a vida dela. Eu não tenho o direito de ficar segurando um filho dentro de casa só porque por meu egoísmo, porque eu quero aquele filho perto de mim, né? Então, por amor, a gente deixa aí a gente também. solta, é A verdade. gente solta, deixa o fluxo natural da vida, né? E falando em fechamento de ciclos, tudo é cíclico, né, gente? A natureza é cíclica. Então, a gente sabe que aquilo veio para cumprir uma determinada situação na nossa vida. Quando cumpriu o papel, cumpriu o seu projeto, está na hora de ir. Está na hora de acabar, de deixar aberto para que O novas novo, situações venham, né? para que o novo entre na nossa vida, né? E sozinhos, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente não tem coragem, né? Como nós falamos aqui, tem que ter coragem. Às vezes essa coragem falta, né? Por isso que a gente sempre fala que é preciso ajuda de um profissional que de fora vai olhar e vai dizer, olha, veja por aqui, vá por ali, ou pense desse jeito, reflita sobre o assunto. Ele não vai decidir por você, nem dizer o que você vai fazer, mas ele vai te conduzir para que você possa tomar a sua decisão. E uma coisa que eu acho importante a gente salientar também é que não significa, às vezes, que não vai haver um certo sofrimento, né, uma certa dor em se retirar ou deixar ir. Mas mesmo com essa dor, com esse sofrimento, com essa dificuldade, a gente no fundo, quando sente aquela paz interior, né, o coração quando ele está calmo, mesmo às vezes com um pouco de sofrimento, mas a gente sente que aquilo, que a gente está em paz, né, que a gente ouviu aquilo que o coração lá no fundo estava falando para a gente, é porque a gente fez a opção correta, né? Não é que não vá doer, às vezes dói, por exemplo, perder uma pessoa querida não é fácil, né? Tem todo um ciclo que a gente passa e é natural, não se condenem por isso, né? Mas, no fundo, quando você sente que você está em paz, é a sensação correta, né? Do soltar, do se entregar ou do se retirar, né, Valéria? É uma coisa legal que a Carol falou e a Cindy complementou, um exemplo maravilhoso que é a gente deixar os filhos irem. Hum, Toda vez que a gente deixa ir ou se retira por necessidade de ciclo, de encerramento de ciclo, muitas vezes a gente não quer encerrar o ciclo, mas é necessário encerrar o ciclo e a vida vai mostrando isso. O filho, que a Carol deu um exemplo, é isso. A gente não quer que o filho saia de perto da gente no sentido de ficar ali, debaixo das asinhas, mas ele precisa seguir a vida dele. E tudo na nossa vida precisa seguir o seu ritmo, o seu caminho. Seja um filho, seja amigos, seja trabalho, seja vida, seja uma moradia, enfim, tudo tem um caminho para seguir. E quando a gente olha e consegue entender, ainda que não queira fazer, é um ato de amor.
porque a gente está amando a nós mesmos e amando aquilo que nós estamos deixando ir ou estamos nos retirando. Então, o poder de deixar ir é sim um ato de amor, porque a gente às vezes precisa abrir mão dessa sensação que a gente tem de estar seguro ou estar tentando construir algo dentro da nossa concepção, mas que não está reverberando, falando em energia, não está batendo com o que deve ser. E aí a gente tem que aprender a soltar, a liberar a nossa energia para que chegue até nós aquilo que é nosso, aquilo que vai dar cores no nosso quadro. Gente, nós estamos partindo para o final, vamos complementando. Carol, Cíntia. Só queria complementar tudo que a gente falou agora com que a Valéria falou, né, com esse ato de amor, e o soltar, o deixar ir, o se retirar é esse ato, né, de amor, de coragem e de respeito, né, por si mesmo e pelo outro, pela situação, por qualquer coisa, né? Quando a gente respeita esse ciclo da vida, né, quando a gente aceita que alguma coisa terminou para outra se iniciar, é o respeito que a gente tem, né, por nós mesmos e pela vida. Então, fica aqui a nossa tentativa de ajudar vocês a se conhecerem e se entenderem um pouquinho melhor. Carol? É isso, gente. Então, vamos pensar, né? Será que a gente está segurando coisas que já deveriam ter ido? Será que a gente está deixando os nossos ciclos normais da nossa vida girarem conforme tem que ser? Ou será que a gente está colocando uma amarra ali naquele lugar, né? E não está enxergando todas as outras possibilidades que possam estar para chegar e a gente se fecha dentro de uma ideia, de um pensamento, de querer segurar alguma coisa, de querer ficar onde a gente está, por medo, por insegurança e por tantas outras emoções que a gente acaba sentindo, mas que, na verdade, é uma sensação de liberdade quando a gente enxerga, né, que está na hora de soltar ou está na hora de se retirar. É isso aí. Então, pessoal, nós chegamos ao final, estamos chegando ao final dessa live. E eu gostaria de deixar só para vocês assim, olhem, nós falamos sobre deixar ir. Deixar ir não é largar as coisas que a gente tem. Deixar ir, muitas vezes, é largar uma maneira da gente olhar aquilo que a gente tem. Deixar ir, às vezes, é uma maneira da gente olhar o outro. Deixar ir, às vezes, é uma maneira da gente olhar a gente. Então, lembra, a gente é uma obra de arte, a gente ainda está em construção. Lembra, a nossa tela depende das telas que nós pintamos ao redor. Quanto mais cores, mais bonitas, quanto mais eu conseguir minha criatividade ao criar, ou seja, ao olhar a vida, a criação que eu estou tendo, mais liberdade eu dou ao outro, como disse a Carol, mais liberdade eu tenho para ser aquilo que eu vim para ser. Gente, agradeço demais a companhia de vocês. De novo, vou pedir, compartilhem, dá o joinha. Se não se inscreveu, se inscreve. Você viu que o papo foi bom, vai lá e se inscreve. Deixa seu recado, diz para nós o que você achou disso. Nós vamos adorar receber qualquer comunicação sua. Carol, Cíntia, um beijo. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.